paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Para mim é sinceramente uma alegria renovada voltar à Cachoeira Alta e ao mesmo tempo uma responsabilidade, uma preocupação por conta do tema que nos foi proposto. Há mais ou menos 3 semanas atrás, eu tive a honra de ser convidado para fazer uma palestra de inauguração de um centro espírita em Goiânia, onde teria o evento principal no sábado à noite, e no domingo de manhã, que é o dia normal das reuniões daquela casa com palestra pública, nós repetimos a fala com outro tema. Então eu fui para fazer uma palestra no sábado à noite e no domingo de manhã. E eu havia preparado um assunto, uma palestra para fazer no domingo de manhã. Obrigado. Mas quando eu acordei no domingo, uma vontade de falar um outro tema. Mas como eu já tinha preparado a palestra, eu estava ali há 3 horas da palestra, eu não dei muita atenção para essa intuição e fui dar uma corrida, porque eu tinha acordado muito cedo, e correndo aquela ideia na cabeça. E quando eu fui passar a palestra que eu tinha preparado, a sensação que eu tive foi de estar dirigindo um carro com o freio de mão puxado. Por mais que você acelera, o carro não quer andar. E aí eu resolvi então fazer lá alguns tópicos e falar naquela oportunidade sobre suicídio. Mas eu não ia falar de morte, porque quando a gente fala que vai reflexionar sobre o suicídio, muita gente imagina que a gente vai falar de morte, das consequências. E a intenção não é essa mais. Porque falar de consequências de suicídio numa casa espírita, no meu entendimento, deveria pelo menos ser chovendo molhado. Falar de suicídio em verdade é falar de vida. Então eu fiz uma reflexão sobre os motivos do suicídio, o momento que nós estamos vivendo no mundo e o que tem levado as pessoas a se matarem. E fui levado à reflexão por esse lado. Ao final, uma senhora me chamou lá no fundo e falou: eu vi que você gravou no celular, porque às vezes eu gravo para depois eu ouvir, fazer uma crítica da palestra, ver o que eu posso melhorar. A gente sempre esquece de alguma coisa, lembra de outras. Então eu gravo para mim mesmo ver como que foi a palestra. E ela: olha, eu vi que você gravou e o meu sobrinho está fazendo um mestrado em São Paulo e ele optou, ele é da área de saúde, e optou para fazer um mestrado sobre o suicídio. Você apresentou alguns dados que eu achava que seria interessante. Você pode me encaminhar a palestra que eu vou passar para ele? Perfeitamente. Peguei o WhatsApp dela, encaminhei. Cerca de 3 horas depois, por volta de meio-dia, 1h da tarde, ela agradece pela palestra e se desculpa por ter demorado a responder, porque quando ela chega em casa, ela teve a triste notícia de que uma prima dela, parente desse sobrinho, havia se matado. Então a gente começa a perceber como o suicídio começa a ser, em relação a acontecimentos, banalizado. Começa a virar coisa comum e não deveria. Eu morei quase 10 anos em Mineiros, que é uma cidade vizinha a Jataí, e quando eu cheguei em Mineiros há quase 15 anos atrás, eu tive a triste notícia de saber que Mineiros consta entre as cidades do Brasil com o maior número de suicídio proporcional ao número de habitantes. Uma cidade de 60 mil habitantes. É uma cidade que dificilmente você passava 30 dias sem saber de um caso de suicídio. Sempre tinha. Às vezes em 3 semanas, em 4 semanas, mas no mínimo uma vez por mês de um caso de suicídio. Em Jataí hoje, a coisa já está alarmante. Nessa semana que eu cheguei dessa palestra em Goiânia, a prima de uma amiga minha, 32 anos, se matou. Um noivo desesperado.
porque ela havia tentado suicídio uma vez antes. Os médicos conseguiram voltar, e ela dessa vez pegou umas medicações da sogra e tomou. Só que ela voltou à consciência antes de morrer, e implorou para que não morresse, e não teve jeito. E conversando com uma enfermeira, que era amiga dela, e que atende no Centro Médico de Jataí, hoje no Hospital das Clínicas, ela falando que a quantidade de pessoas que dão entrada lá naquele hospital por semana com tentativa de suicídio está muito alto. Então são por situações como essas que eu acho extremamente importante nós levantarmos este assunto, principalmente dentro de casas espíritas. Porque a tendência é justamente o número de suicídios no mundo aumentar. Nós compulsamos algumas pesquisas e que parecem ser antigas, porque já datam de 2, de 3 anos, mas estão extremamente atualizadas. A primeira delas já vai para uns 3 anos. A Organização Mundial de Saúde disse que em 2020, logo ali, serão no mundo 20% de pessoas com depressão diagnosticada, fora aquelas que têm depressão sem diagnose ainda. E a Universidade de Colômbia soltou há 1 ano e meio, 2 anos atrás no máximo, um estudo dizendo que em 2025, ali na esquina, seremos no planeta Terra 1 a cada 2 pessoas com algum tipo de transtorno de ordem psicológica. Se vai chegar um ponto de 50% da população ter algum tipo de transtorno, obviamente, o caso de suicídio tende a aumentar. E tende a aumentar numa curva crescente muito forte e muito rápida. E não é difícil nós imaginarmos os porquês. Quando nós observamos como as pessoas, a maioria das pessoas, tem levado a vida muito pautada na materialidade, eu não me lembro, com toda sinceridade, de observar uma sociedade tão viciosa, tão viciada, tão materialista. A necessidade que as pessoas têm de ter as coisas das melhores marcas, dos últimos lançamentos, de vestirem as roupas da moda, de frequentarem os lugares da moda, os melhores locais, de se matarem para pelo menos andar num carro aceitável, para lutar para ter uma conta bancária pelo menos razoável, uma vida pautada como se nós fôssemos corpos que tivéssemos espíritos. O resultado disso é que buscar a nossa felicidade em coisas pode nos dar momentos de alegria, pode nos dar momentos de satisfação, mas jamais a felicidade. E quando nós nos deparamos com situações que têm basicamente 2 vertentes, sendo a primeira a frustração de que estas coisas que nós lutamos não nos trazem felicidade, causa aquele vazio existencial. E numa segunda vertente, quando as pessoas pautam as suas vidas em coisas, em ter coisas, e por algum motivo perdem, não conseguem lidar porque acham que a felicidade é aquilo, e também caem. De qualquer maneira, essas 2 vertentes levam a grande maioria dessas pessoas a se matarem por não conseguir lidar com essa situação. Porque quando uma pessoa crê apenas que a vida é esta, quando a pessoa crê que apenas a vida é matéria, que você se torna feliz quando você tem coisas, e que quando morrer acaba, que argumento que você teve uma pessoa dessa, quando ela entra num desespero profundo, numa depressão profunda, ou perde tudo? Não existe argumento. Para ela se matar é a única e a melhor saída. E este é o grande ponto. Porque mesmo as pessoas sabendo que a vida não termina com a morte,
ainda se matam. Porque existia uma diferença muito grande entre saber e ter consciência. Uma coisa é você saber, outra coisa é você acreditar naquilo para valer. E esse é outro ponto complicado. Porque quando se trata de suicídio, existem situações muito graves, principalmente no mundo atual, que se chama desinformação. A desinformação não deveria ser tão grave, tão forte, como é em todos os setores. Porque hoje a maioria das pessoas tem informação na palma das mãos. Eu me lembro muito bem, quando eu fiz o curso de arquitetura e urbanismo em Goiânia, eu precisava fazer qualquer trabalho, eu tinha que ir na biblioteca da universidade, pesquisando a literatura que lá existia, que geralmente era ou em inglês ou em francês, e não tinha tradutor, porque não existia a internet como hoje. A gente tem que se virar. Hoje, com o celular na palma da mão, qualquer pessoa acessa qualquer livro, qualquer biblioteca, qualquer lugar do mundo, e já vem traduzido pelo Bing ou pelo Google. E as pessoas buscam se informar? Sim. Quem engravidou, quem matou, quem chifrou, quem largou. A vida alheia é a tônica nas redes sociais. Mas assuntos que nos engrandecem, assuntos que nos interessam, isso não acontece. É incabível o quanto de bobagem é dita nas redes sociais. Um exemplo pessoal. Eu tenho como hobby fazer fotografia. E eu espero, às vezes, um ano para chegar nessa época seca, para fazer foto do pôr do sol ou do nascer do sol, onde uma camada de poeira que fica solta, que fica flutuando, filtra a luz do sol e você vê o sol belíssimo, redondinho. Você não precisa nem de filtro da câmera, muito menos mexer no obturador para que você consiga fazer o sol aparecer com menos luminosidade. Então dá fotos belíssimas. Eu postei nas minhas redes sociais algumas fotos dessas há mais ou menos 3 semanas atrás e foi uma frustração total. Porque algumas das fotos houveram quase 20 comentários. Que lindo, mas que pena que o sol está desse jeito por causa de queimada na Amazônia. Eu comecei a perceber a quantidade de pessoas reclamando que o sol estava daquele jeito, porque alguém disse que as fumaças das queimadas da Amazônia estavam chegando aqui, escureceu São Paulo no dia e está filtrando o sol desse jeito, percebe? Começo de história, a fumaça de lá não chega aqui. Segundo, eu até postei uma foto de 6 anos atrás que estava desse jeito. Falei, olha só, a queimada da Amazônia está tão forte que atingiu até o passado, porque minha foto de 6 anos atrás era do mesmo jeito. As pessoas não se informam. Eu saí de Jataí hoje com um pesar tão grande, porque eu andei 25 quilômetros com as 2 margens da rodovia totalmente destruídas por fogo. Eu não vejo ninguém ir nas redes sociais falar do fogo no cerrado, que mata animais do mesmo jeito, que destrói do mesmo jeito, mas a tal da vida de manada, isso é psicológico. O gado, onde vai um, vai todo mundo, e as pessoas hoje vivem em manada. Onde fala um, ele sequer se percebe ou sequer busca a veracidade daquilo e começa a replicar como se fosse verdade. E uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Em relação ao suicídio, isso não é diferente. Os mitos em relação ao suicídio são muito grandes. E são tão grandes que começam a atrapalhar campanhas como essa do Setembro Amarelo. Porque de nada adianta você fazer certas campanhas quando você se depara com pessoas que levam a vida em manada, que tem uma vida parecida com um cavalo de carroça, de charrete, que usa aquele tapa-olho e só vê na frente e não consegue enxergar do lado. E aí você tenta explicar situações acerca do suicídio, mas o que prevalece são aquelas crendices
e aquelas ideias anteriores. E sabe qual é a prova que isso é verdade? Por mais que se faça campanha, o número de suicídio está aumentando. E não deveria ser desse jeito, porque as pessoas deveriam estar mais esclarecidas. Portanto, a desinformação tem levado a uma formação de mitos muito grandes e muito sérios, que passados de boca a ouvido tem feito com que o combate ao suicídio esteja se tornando quase que inócuo. Como, por exemplo, fora da doutrina espírita, o maior mito que se existe acerca do suicídio é: não se deve falar de suicídio. Nós não podemos falar de suicídio, porque quando você fala de suicídio, você dá ideia para as pessoas. Primeiro, além de ser um mito que já está passando por uma revisão, ele é um mito que a realidade tem feito com que ele caísse. Mas ele tem um motivo de existir. Essa ideia nasceu lá no século XVII, onde um dos maiores best-sellers do romantismo, que é um livro que é muito conhecido hoje, até hoje, que se chama As Desventuras do Jovem Werther, que narra a história de um jovem que tinha uma paixão, e quando ele lhe dá conta de que essa paixão não está sendo correspondida, ele frustra e se mata. E observaram que, principalmente na Europa, um tempo depois do lançamento desse livro, houve um aumento de suicídio, principalmente de jovens, e de jovens com histórico de frustração amorosa, usando inclusive o mesmo método do personagem. Então descobriram o efeito mimético, o efeito de imitação que nós seres humanos temos. Então, a partir desse momento, começou a existir principalmente o pessoal que está em pé no fundo, tem algumas cadeiras aqui na frente, viu? Eu sou feio, mas não gordo não, pode pegar tranquilo. Então, existe uma tendência de imitação, o que fez com que principalmente a imprensa fizesse um acordo velado de não divulgar nada sobre suicídio. Porque às vezes que alguma celebridade se matava e a imprensa divulgava, inclusive contando como foi o método, perceberam, algum tempo depois, uma semana no máximo depois, o aumento de número de suicídio imitando aquela celebridade. Então, com isso, começou a ter a ideia do seguinte: alguém se matou, noticia a morte, fala que morreu, onde foi encontrado e pronto. Observe que na TV está desse jeito: fulano de tal morreu aos 42 anos, foi encontrado morto no hotel durante a sua turnê pela Europa. Todo mundo imagina que ele fez uso de alguma substância e se matou, morreu pelo menos por suicídio indireto, sem vontade, mas não comenta. E o interessante que há mais ou menos dois anos e meio atrás, eu fiz uma viagem a São Paulo, e sempre que eu faço viagens assim, eu conecto pelo aplicativo no celular a CBN, que é uma rádio afiliada à Rede Globo, que toca notícias 24 horas, passa notícias 24 horas. E ali eu me lembro muito bem, ficou gravada a imagem, eu estava próximo ali da Paulista, no centro da cidade, quando num programa de entrevistas, uma das principais repórteres do Brasil, fazendo um comentário um tanto abismado, porque em São Paulo, uma semana atrás, 2 adolescentes haviam se matado em uma escola de classe média alta, com a diferença de 2 ou 3 dias entre os 2 suicídios, por bullying. Ela então começou a questionar esse acordo velado de não se falar. Disse: gente, nós precisamos falar de suicídio, porque as taxas de suicídios que antes eram geralmente em idosos, porque muitos idosos, às vezes, descrentes da vida, achando que já tinha dado o que tinha que dar, e não vendo muito futuro, muito frustrados, às vezes se matavam, e dava um número alto nas estatísticas.
mas a coisa começou a esbarrar em crianças, em adolescentes e jovens, e mais, em jovens de classe média alta. O que fez então com que eles começassem a conclamar a necessidade de se falar sobre o assunto. Porque só no Brasil o aumento de suicídio entre crianças e adolescentes cresceu assustadores 20% nos últimos 10 anos. A coisa é grave. E nós ficarmos calados, sem conversar nada, porque dá-se ideia, não dá-se ideia. Pelo contrário, a pessoa que está querendo se matar, que está planejando em se matar, e você conversa sobre o suicídio com ela ou perto dela, você abre uma porta para que ela possa conversar, para que ela possa se expor. E o interessante é que, se isso fosse verdade, nós não teríamos resultados positivos, como, por exemplo, a campanha contra a AIDS. Hoje no Brasil se morrem muito mais pessoas por suicídio do que por AIDS. E a AIDS tem campanhas constantes. O Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, e que hoje é uma epidemia, embora em controle, só começou a ser controlado porque o governo começou a fazer campanhas permanentes, a falar do assunto de maneira aberta, claro, em todas as mídias, e começa a dar resultado. E por que o suicídio tem que ser relegado a um dia por ano, ou a um mês dentro dos 12? Deveria ser uma campanha permanente. Deveria haver uma mobilização permanente, que eu tenho notado que pelo menos esse ano tem aumentado. Em Jataí, por exemplo, hoje eu recebi o convite para um seminário que a UFJ, Universidade Federal de Jataí, vai promover, Universidade Federal, vai promover para falar sobre suicídio. Fizeram a maior pressão na prefeitura de Jataí para iluminar o Cristo Redentor, que é uma estátua até alta que tem no morro lá, e da cidade quase toda você vislumbra ela, de amarelo, para fazer uma comemoração sobre o Setembro Amarelo. E essa pressão veio de várias camadas da sociedade, de várias faixas da sociedade, mostrando uma certa conscientização, mas isso é pouco. Isso é muito pouco, porque além de falar, além de proclamar, nós precisamos estar muito alertas, porque a questão do suicídio, ela está muito mais próxima de nós do que a gente imagina. Muitas vezes nós ficamos fazendo campanha para alertar o outro, os outros, as pessoas, e do nosso lado, um ente querido, do nosso lado, um amigo, começa a falar sobre isso, porque esse é outro mito muito forte, de que quem fica falando demais não mata, porque cachorro que late não morde. Não é verdade, muito pelo contrário. Em termos de suicídio, cachorro que late morde, e morde mesmo, porque uma pessoa que está querendo se matar, ela dá sinais. E sinais muito claros, pena que a gente não observa. Observa assim, como o noivo daquela moça lá em Jataí, depois de morta, estava lá chorando e se culpando, porque ela estava dizendo há muito tempo que a vida dela estava uma droga. Ela estava triste há muito tempo porque a médica dela disse que ela não poderia ser mãe. E ela era louca com criança, inclusive era professora numa creche. E o fato dela nunca querer poder ser mãe, casando, e naquela autocobrança de meu marido quer ser pai, eu não posso ser mãe, se mata. Mas ela deu sinais como as pessoas dão. Quando as pessoas começam a falar, eu tenho uma vontade de dormir, não acordar mais, porque minha vida está uma droga, está tudo ruim, eu não suporto mais viver, está tudo muito difícil. O que geralmente as pessoas informadas fazem nessa situação? Deixa de frescura, deixa de ser dramático. Você fica reclamando de nada, sua vida está muito boa. E não é assim que a gente tem que agir. Porque a pessoa está justamente pedindo socorro, porque cada um tem uma maneira diferente.
Por isso nós precisamos estar abertos aos diálogos, nós precisamos estar abertos para conversar. Porque muita gente fala que quem está falando muito de suicídio, na verdade, querendo chamar atenção, é outro mito. Porque isso não é verdade. Cada pessoa, como eu disse, tem uma maneira própria de lidar com os seus problemas, com a sua dor. Às vezes o que para mim, Carvalho, é bobagem, para ela, a Maria, é algo muito forte, muito sério. Uma situação que às vezes ela lida com certa facilidade, eu não consigo lidar. Porque cada um tem uma sensibilidade e uma visão diferente em relação às coisas. Nós temos valores diferentes. Muitas vezes nós valorizamos coisas que para outras pessoas aquilo ali não tem o menor valor. Portanto, quem pensa em se matar, geralmente fica numa situação que só vê dificuldade nas coisas. Numa situação de supervalorização da dor e das coisas ruins. Ela não consegue, ela está cegada para ver o lado bom. Por isso que nós não devemos desqualificar a dor de ninguém. Principalmente quando alguém está numa situação dessa, você fala assim, não, vamos ali tomar um sorvete que passa. Faz uma viagem, vai para o Nordeste, vai para a praia, que passa. Não passa. Porque a pessoa pode ir para onde for, fazer o que for, que o problema está dentro dela. Ela vai levar o problema para onde ela for. E uma coisa nós precisamos ter em mente. Por mais desconfortável que seja conversar sobre esse tipo de assunto, é muito melhor conversar. É muito melhor nos expormos do que depois chorar sobre o caixão e nos culpar das situações. Por isso que muita gente também tem o mito de achar que quem já tentou se matar não repete. Quem tomou um susto. E quem fala isso dá vontade de levar para conversar com aquela enfermeira. Porque ela fala da quantidade de pessoas que vão 2, 3, 4 vezes ao hospital para tentativa de suicídio. Tem uma moça lá em Jataí, que é conhecida nossa, que tem 21 anos de idade. A família teve que contratar uma pessoa para ficar com ela durante o horário de trabalho, porque todo mundo tem que trabalhar, para que ela não se mate. Ela é uma pessoa que está numa situação que ela não pode ficar sozinha no quarto, que se no quarto não tiver um lençol, ela vai fazer uma forca e tentar se matar. Então, na realidade, a pessoa que tentou se matar, ela repete, porque ninguém acorda e fala assim, eu vou me matar. Ou ninguém está andando e fala, eu tive uma ideia, eu vou me matar. Não é assim que acontece. Quem pensa em suicídio vai amadurecendo pouco a pouco. Ele começa a achar que a vida está muito ruim, que está muito difícil, e que não tem saída, e que talvez um método ou outro poderia ser menos doloroso, mais doloroso. Ela começa a arquitetar aquilo, e algumas vezes tenta e não consegue. Se não me engano, ano passado eu contei aqui nessa casa a história de uma ex-vizinha minha de parede lá em Deus. Eu morava num prédio e veio morar do lado do meu apartamento uma cliente minha. Uma pessoa que, casada, me contratou com o marido para fazer o projeto de um comércio numa cidade já no Mato Grosso do Sul, Costa Rica, que fica 1h30 de Mineiros. E um tempo depois que começou a obra, eles se separaram e ela veio morar no apartamento que era deles, que era o local, do lado do meu. E por 3 vezes nós tivemos que ir a Costa Rica resolver problemas da obra. Portanto, 1h30 de ida, 1h30 de volta, são 3 horas. Vezes 3 vezes, 9 horas. Durante 9 horas nas 3 viagens, por mais que eu tentasse mudar de assunto, por mais que eu ia em outro assunto, a gente voltava no assunto do suicídio. Porque ela perguntava tudo. Ela queria saber de tudo. E ela era católica. Mais ou menos, talvez aí uns 8, 10 meses depois, eu morava em Mineiros, sempre vinha para Jataí aos finais de semana.
E eu só ia para Mineiros no final de semana quando eu tinha palestra. Porque até hoje, no último domingo do mês, eu faço palestra na Casa Espírita do lado. E naquele domingo, eu almocei. Quando eu estava saindo para Mineiros, uma mensagem no meu WhatsApp de uma outra conhecida, dizendo que naquela noite anterior, o filho dessa cliente, que mora com ela, chegou de uma festa por volta de 1h30, 2 horas da manhã, dormiu, acordou por volta de 10, 10h30 e estranhou da mãe não estar acordada, porque a mãe sempre acordava, ficava ali pelo apartamento, assistindo televisão, fazendo alguma coisa. Quando ele estranha que ela está demorando a acordar, e ele entra no quarto, ela está pendurada no armário enforcada. E eu me lembrei que algumas semanas antes, numa temperatura como essa, gostosinha, de 40 graus que a gente está passando, eu encontrei com ela 3 vezes no elevador com uma blusa de gola rolê. E a mãe dela falou que ela já tinha tentado suicídio 2 vezes. Que nas outras 2 vezes ela tentando se enforcar, o puxador do armário quebrou e marcou, e ela com vergonha usando a gola rolê. Provando que quem quando quer, se não tem assistência, faz mesmo. Mas o problema é que acima de nós discutirmos sobre mitos, sobre verdades, o que nós precisamos realmente fazer é observar o comportamento das pessoas. Porque sim, em suicídio ainda existe grupo de risco. Existem comportamentos que nós precisamos nos alertar e observar mais. Pessoas que tiveram muito trauma na vida. Eu conheço 4 pessoas, irmãos, que nunca ficaram sem os pais, que sempre viajaram com os pais de férias para todos os lugares, porque eram vizinhos nossos em Jataí, de frente do outro lado da rua. E eles são do interior de Minas. Então sempre viajaram. Dele, o marido, funcionário do Banco do Brasil, conseguiu, depois de quase 25 anos, transferência para a cidade deles, no interior de Minas. E pela primeira vez viajaram para comemorar a quase aposentadoria e deixaram os filhos pequenos em casa. 2 horas depois chega a notícia que bateu no carro e morreu os 2. 4 crianças separadas porque cada um foi para casa de um tio. Vivenciando um trauma que marca eles até hoje, porque eles já estão com 35, 40 anos. Pessoas que vivem situações como essas são pessoas dentro de grupo de risco. Pessoas que usam drogas, alcoólatras, pessoas que bebem. São outro grupo de risco, porque principalmente o álcool tira todas as travas morais quando a pessoa está bebendo. Você já percebeu que quando a pessoa bebe, ela é mais bonita? Ela acha tudo bonito, mais bonito? Ela fica mais corajosa, ela tem coragem de fazer certas coisas, ela briga mais às vezes, porque quando ela está sóbria, ela não é uma pessoa agressiva, ela se contém, mas quando ela bebe, ela quer quebrar todo mundo. E se ela tem algum problema e tem vontade de se matar, quando ela bebe, ela se mata. E a mesma coisa para quem usa drogas. E se ela ainda é uma pessoa com comportamento agressivo, mais ainda. Porque a mesma tendência que a pessoa tem de ser agressivo com o outro, ela é com ela mesma. Então são situações assim, justamente com a questão do materialismo, que são comportamentos sim, que aliado aos sinais que as pessoas dão, como eu disse, nós precisamos nos alertar. A pessoa do nada começa a estocar medicamentos. Toda semana ela compra e vai armazenando. Ou a pessoa do nada resolve deixar a vida financeira dela certinha, pagar todas as contas, arrumar documentos, arrumar papelada. Outras vezes ela dá uma coisa de valor para o amigo, para tentar se desfazer de coisas de valores. São sinais que às vezes passam muito desapercebidos. Mas são sinais que indicam que a pessoa já está pensando, talvez, em acabar com a vida, em acabar com o sofrimento dela. E esse é o maior mito de todos. É acreditar que a morte põe fim ao sofrimento, porque é isso que a pessoa que busca o suicídio tenta.
Uma tese psicológica diz que quem se mata não quer se matar, quer matar o problema que ela carrega dentro dela, nem que para isso ela tem que se matar. Sim, é uma tese. Mas é uma tese, uma teoria. Não necessariamente toda situação é essa. O fato é que, sendo assim ou assado, as pessoas que se matam creem que vão por fim naquele sofrimento. E Kardec diz: a maior decepção do suicida é descobrir que não morreu. Porque nós todos temos a tendência a querer preservar a vida. Lembra da moça que já havia tentado suicídio e quando tentou pela segunda vez e via que ia morrer, tentou recuar, mas não dava mais? O suicídio é mais ou menos isso. 1/1000 de segundo após o tiro desferido, após a consciência perdida e você acorda e vê que não dá, que você fez besteira, já era. Esse é o grande problema, porque a maior dor é a dor do suicídio. Porque ela, além de não resolver, o suicida acorda no plano espiritual, com o mesmo problema que ele quis se matar, agravado a sua dor moral e psíquica, o desespero vem mesmo. E a nós espíritas, sendo uma exceção, cabe a responsabilidade de trabalhar sobre isso. Porque a nós espíritas foi dado o conhecimento, principalmente da vida após a morte. E Jesus disse: muito será cobrado àquele a quem muito foi dado. O que é lastimável. Que além do brasileiro não gostar de ler, o espírita muito menos. E a prova de que espíritas não leem, e pior, ouvem coisas e passam para frente sem procurar saber da veracidade, é que também dentro da doutrina espírita existem mitos muito graves e muito sérios, e muito doridos. Como, por exemplo, eu já ouvi espírita de nascença, espírita com muito conhecimento, pelo menos na teoria, dizer: a gente não pode orar por suicidas, porque a gente atrai suicida para dentro da nossa casa. No culto do Evangelho no lar, a gente não pode rezar, porque senão a gente vai atrair os suicidas para dentro. Isso, além de ser um equívoco lastimável, é de uma covardia tão grande. Porque o que o suicida mais precisa é de uma oração. Porque é o único alento que ele consegue ter, porque a condição de um suicida é tão dolorosa, que Emmanuel disse que o amor de Deus fez com que, quando uma pessoa orasse para um suicida, através do fluido cósmico, essa oração é levada ao mesmo tempo por todos os suicidas, para todos os suicidas. Que uma oração pode ser uma gota d'água na língua de alguém que está perdido no deserto há 2 dias. Você pode achar pouco? Tenta ficar um dia sem beber água e depois bota uma gota d'água na sua língua para você ver se não dá um alívio. Isso é muito sério. Nós desconhecemos o poder de uma oração. Não estou falando de oração repetitiva, aquela que você começa: Pai nosso que estás nos céus, amanhã eu tenho que pagar o negócio, santificado seja o nosso nome, nosso eu tenho que ir embora, que daqui a pouco tem um programa na TV. Não é esse repetitório de palavras, é uma oração sincera, aquela que você faz com o seu sentimento. Porque muita gente fala assim: fulano, faz uma oração para mim, faz uma oração para minha família, porque a sua oração é forte. Não existe oração forte. O fulano e o ciclano não sabem da sua dor, quem sente a dor somos nós. Já viu que quando eu começo uma palestra, boa noite a todos, que a paz de Deus seja em nossos corações, que a paz de Jesus seja em nosso... Isso é uma oração. É aqui que eu me conecto com o plano espiritual para, às vezes, receber intuições, para que eu possa me concentrar na minha fala. Você fala assim: ô Jesus, me ajuda. Com sentimento,
é a oração mais forte. Você pode orar no trânsito, na sua casa, no trabalho. Não precisa ter posição, não precisa ter roupa, você não precisa ir no centro para orar. A oração é uma comunicação do meu eu com Deus. E nós emitimos um sinal psíquico com o pensamento tão forte que André Luiz falou das formas de pensamento. Que tudo que nós pensamos, nós materializamos no plano espiritual. Que muitos espíritos descobrem que nós somos, observando as formas de pensamentos que estão em torno de nós. Se tivesse algum médium clarividente aqui agora e me olhasse, ia ver um prato de comida girando aqui, porque eu não jantei, estou morrendo de fome. Porque eu estou projetando no plano espiritual os meus pensamentos. E quando você cria um sentimento e emite com um suicida, ele recebe. André Luiz falou do vale dos suicidas, que muita gente, equivocadamente, e que é um mito dentro da doutrina, acha que é um castigo de Deus para os suicidas, porque todas as descrições que se faz, tanto de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Camilo Castelo Branco, falam de um lugar de dor, muito feio, muito com mau cheiro, um lugar onde é nublado, neblina, onde quase nunca se vê a luz do sol, com um piso tão pegajoso que as pessoas não conseguem andar sem grudar, que é um lugar muito feio. Não é difícil a gente entender isso, basta ter um pouquinho de conhecimento. Na verdade, esse local que foi intitulado Vale, porque é um vale, são vários. Não existe um vale do suicida, existem vários. Os vales dos suicidas são desse jeito por conta do pensamento dos suicidas. Alguns deles, não são todos também, são reunidos, perambulando pela cidade, nos cemitérios, em qualquer lugar, e levados para uma quarentena, onde ali eles são protegidos deles mesmos. Porque o psiquismo de um suicida é tão deletério, é tão negativo, que uma pessoa que se matou e tenta buscar os seus familiares, no afã de pedir ajuda, ele pode influenciar com o seu psiquismo deletério pessoas ao pensamento de suicídio. Ele pode desencadear doença em crianças e idosos, pessoas que estejam com o seu sistema imunológico baixo, dado a vibração muito forte. E pior, podem ser vítimas de obsessores vampiros, que buscam eles para uma espécie de escravização, os manterem presos para sugar o fluido vital que eles têm de sobra, aumentando muito mais o sofrimento deles. Então, para evitar isso, pega todo mundo e bota ali no lugar para esperar o tempo de extirpar o fluido vital, para tirar, por assim dizer, o peso, para que possam ser guindados às esferas superiores para socorro. E como ali naquele local é só pensamento de dor, de sofrimento, de mágoa, de raiva, de remorso, que tipo de ambiente psíquico isso forma? O que eles descrevem. Imagine nós, talvez tenha assim pessoas aqui dentro, lacramos hermeticamente esse salão e fica todo mundo aqui dentro, menos eu, que eu tenho que vigiar que ninguém sai. E fica todo mundo aqui por 6 meses. Aqui dentro todo mundo libera os seus fluidos, os seus odores. Não sai nada daqui de dentro. 6 meses. Como que vai ficar esse salão depois de 6 meses a gente abrir? As paredes vão ter azuis, né? Imagina um local que por anos, por décadas, se exala toda sorte de pensamentos ruins. É o vale dos suicidas. Percebe? Por isso que a oração serve de alento, e serve mesmo. Porque outro mito muito dorido dentro da doutrina é achar que tudo é obsessão.
Minha unha do pé encravou, é obsessor. O interessante é que tem espírita que fala de evangelho, que tudo para o evangelho é o demônio, o capeta, o Satanás. A versão espírita de Satanás é o obsessor. Tem pessoas que o obsessor fica sentado do lado e fala: meu filho, você não precisa nem de mim, porque você faz tanta besteira na sua vida, que você consegue estar na sua vida sozinho. E a gente acha que a pessoa está deprimida, vamos levar para o trabalho de desobsessão. Eu não me preocupo em levar para o psiquiatra. Eu não me preocupo em abraçar e dar um amparo. Não, vamos levar para a desobsessão porque é mais fácil. E nem sempre é obsessão. Dr. Bezerra falou no início do século retrasado, usando um termo da época: nem toda loucura é loucura. Pode ser obsessão, como nem toda obsessão é obsessão. Pode ser loucura. A linha tênue que divide os problemas psíquicos, entre ele a depressão e a obsessão, é muito tênue. Às vezes se interpenetram, mas existe uma diferença. Às vezes a pessoa deprimida atrai o obsessor. Por quê? Porque está com a guarda baixa, está pensando só coisa negativa, só mau humor, só coisas ruins. E como nós sintonizamos pelo pensamento, vai atrair o obsessor. E ali, às vezes, ele atrai por afinidade o obsessor que está no plano espiritual com depressão e agrava mais ainda a situação dele. Mas não necessariamente é obsessão. Até mesmo porque existe uma realidade. Você sabe o que é isso? Senti um sabor diferente, eu achei que já estava sendo fluidificado aqui. Até mesmo porque existe uma condição psíquica que acomete muitos espíritos encarnados, que nós espíritas deveríamos conhecer e abrir nossos olhos. Ex-suicidas, espíritos que cometeram suicídio, principalmente em reencarnação próxima passada, têm uma tendência psíquica a repetir o suicídio. Houve um estudo feito com os ex-kamikazes japoneses. Começaram a perceber que o número de suicídios no Japão, principalmente na década de 80, de 90, de jovens, era muito alto. Principalmente de jovens se projetando de alturas. Em trabalhos espirituais foi revelado que eram grande parte deles os ex-kamikazes, que no desespero do Japão perdendo a guerra na Segunda Guerra Mundial, por serem muito fracos em relação à quantidade de tropas e armamentos, voluntariamente atiravam seus aviões sobre os navios americanos, para tentar destruir a frota americana, se matando, em nome da pátria. Ah, mas vem cá, um cara que destrói o seu corpo num acidente desse como suicida, não voltaria todo deformado? Sim e não, depende. Não existe uma regra como receita de bolo. Você fez isso, acontece isso. Isso depende muito da programação reencarnatória. Isso depende muito da condição espiritual, da condição evolutiva daquele espírito, de consciência de si próprio. Sabemos nós que o que nós fazemos no nosso corpo reflete no perispírito. E sendo o perispírito um corpo semimaterial, ele precisa da reencarnação para cicatrizar. Por que geralmente uma pessoa que dá um tiro na cabeça pode voltar débil mental, ou cego, ou surdo, ou mudo, ou tudo isso junto? Porque depende da área do cérebro que o projétil destruiu. Lesionado aquela área, ele vai voltar com aquela deficiência, que pode vir desde o nascimento, mas que ele pode adquirir depois. Um caso conhecido é Santos Dumont, que depois de inventar o avião e ver a sua invenção sendo usada na guerra, ele caiu em depressão muito profunda e se enforcou.
década de 1960. Reencarna, ou 70, se não me engano, foi 70. Reencarna na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. Um bebê lindo, perfeito, que com 7, 8 meses de idade, a babá colocou no carrinho e foi passear na praça. Campos é uma cidade litorânea, brisa do mar, de repente a roda do carrinho pega na pedra, vira, o bebê cai, rompe a vértebra, tetraplégico. Por quê? Porque ao se enforcar, ele deu tranco, achando que eu vou pular, vou dar um tranco na minha coluna, vou perder a consciência, morro por asfixia, sem sofrer. Deu um tranco na coluna, ficou tetraplégico. Reencarnou tetraplégico. Mas por outro lado também, Ivone do Amaral Pereira, a médium que psicografou Memórias de um Suicida, que é a dica de leitura, um livro de quase 600 páginas, que a pessoa olha e fala, nossa, não tem nenhuma figurinha, mas é um livro que mostra uma realidade do suicídio, tanto antes do suicídio, depois do suicídio, o resgate e a reencarnação, tanto dele quanto dos amigos. Quem lê não tem como se matar. Ela, a médium, que teve uma vida muito difícil, que teve que trabalhar para comprar o lápis e o papel para psicografar o livro, que quando tentou editar o livro, a febre fechou as portas por 2 vezes, dizendo que não podia editar aquele livro por um monte de motivo, e ela extremamente frustrada, porque era uma jovem muito pobre, estava com calhamaço para editar uma história que ela não acreditava que era dela. Voltou para casa, trabalhou um dia para comprar fósforo, para botar fogo. Quando ela diz que o fósforo manifesta uma mão muito alva e brilhosa, segura, e ela ouve a voz do Dr. Bezerra de Menezes: aguarda. Não foi por acaso que você foi negado. Ela guardou o livro por quase 20 anos, 13 anos, se não me engano. Certa feita, o diretor da FEB liga: Dona Ivone, eu lembrei que a senhora tinha um livro muito interessante, traz aqui para o nosso editor ver. Foi necessário que André Luiz viesse através de Chico Xavier trazer a realidade do plano espiritual com outra visão para a humanidade, para que depois o livro dela fosse editado. Porque é um livro tão chocante que, se viesse sem o conhecimento de André Luiz, às vezes poderia ser rechaçado por ser uma ficção científica ou por ser muito forte. Muito forte no sentido de mostrar a realidade, que precisa. Ela é uma ex-suicida, que por esse motivo, por afinidade, ela conseguiu a sintonia psíquica de um suicida para trazer uma das melhores obras do mundo acerca de suicídio, e que não sofreu todas as consequências do suicídio, porque transformou o seu resgate em amor ao próximo, salvando vidas e mais vidas através da psicografia. Então, na realidade, isso não é regra geral, até mesmo porque essa ideia faz com que, talvez no meu entendimento, do pior dos mitos dentro da doutrina, é algo que comigo já aconteceu 2 vezes. Eu, às vezes, sou convidado para fazer palestra em várias cidades, inclusive fora do estado. Por 2 vezes eu tive o desprazer de chegar numa casa espírita para falar de suicídio, e o dirigente me chamar no canto e falar: Carvalho, pega leve, porque tem muita gente aqui, assim, esse assado insensível, às vezes um parente se matou. Eu falei: mas eu nunca peguei pesado. Pelo contrário, às vezes eu mostro a realidade. Porque veja bem, imagina você, o que você prefere? Você tem um ente querido muito amado que está com câncer, um câncer muito agressivo que talvez vai levar a vida dele alguns meses. O que você prefere? Saber que ele está com câncer e ter a oportunidade de tentar um tratamento, ou no mínimo aplacar a dor dele, para ter uma morte confortável, ou ficar se enganando sem saber, enquanto você é assustado e em choque?
É o que acontece quando alguém tenta fechar os olhos, porque, meu filho se matou e agora ele está sofrendo. Não é assim. Repito, não é regra geral. Nós não podemos esquecer que Deus é Pai, que Deus nos criou, que Deus sabe das nossas deficiências e das nossas fraquezas. E como diz a codificação kardeciana, Deus sabe avaliar caso a caso. Se a lei humana, que é imperfeita, existem atenuantes, a lei de Deus não vai ter? Maria de Nazaré, o Espírito que veio de Sírios para receber uma grande missão, que foi ser a mãe de Jesus na terra. Um coração tão amoroso, que escolheu ficar na terra para ajudar a evolução da humanidade, e que, como um coração de mãe com amor gigantesco, é a responsável hoje no plano espiritual pelo socorro aos suicidas. Camilo Castelo Branco trouxe pela primeira vez a realidade dos servos da Legião de Maria, porque ele foi socorrido por eles, ou melhor, por uma caravana deles, e depois guindado ao Hospital Maria de Nazaré, onde recebeu um tratamento tão carinhoso, tão materno, que quando a caravana daqueles ex-suicidas retirados do vale chegou até o hospital, que recebeu os primeiros socorros, os primeiros tratamentos, recebeu um tratamento de choque tão amoroso. Eles foram levados para o refeitório, e ali cada um recebeu uma tigelinha de sopa, que ao sorver a sopa, sentiu o gostinho de infância. Sentiu como se estivesse em casa, criança, com a mãe dando aquela sopinha, para fazer o desligamento daquela lembrança de dor e entender que dali para frente a vida seria outra, de novas oportunidades. Então Deus não desampara ninguém. Mas nós não podemos fechar os olhos dentro da doutrina aos moldes das pessoas comuns fora da doutrina, que estão começando a descobrir que precisa sim falar de suicídio. Nós precisamos. E é importantíssima essa conscientização, e aqui eu me coloco com muita vontade para falar disso. Porque, como é conhecimento de muita gente aqui nessa casa, meu pai começou há mais de 40 anos atrás, portanto eu não era nem nascido, uma campanha sobre o aborto, que depois, por intuição, ele começou a fazer a campanha do suicídio também. E que salvou a vida de muitas pessoas. Eu já tive notícia que hoje, no plano espiritual, ele continua tratando os loucos, entre aspas, porque meu pai foi o idealizador e construtor de um sanatório espírita em Jataí, que viveu até mais ou menos 5 anos atrás, fechado pelo nosso ex-presidente Michel Temer, como todos eles no Brasil, pela reforma da psiquiatria. Mas até então lá se tratavam loucos, que as pessoas chamavam de loucas, que passavam por todo o Brasil, por todos os hospitais, não tratavam, e lá conseguia tratamento. E alguns deles cura. Por quê? Porque nós tratávamos o corpo e tratávamos também os espíritos, o encarnado e os desencarnados. E hoje no plano espiritual continua esse trabalho, principalmente junto a suicidas. Nós desenvolvemos um trabalho mediúnico às quartas-feiras no Albergue São Vicente de Paula, Jataí, e invariavelmente, quando um suicida manifesta, meu pai está presente. Porque os suicidas, às vezes, são trazidos aos trabalhos mediúnicos para receber o choque anímico do médium para poder acordar. Porque chegam tão epetados, tão alucinados com a dor, que eles mal ouvem, que eles mal conseguem perceber o socorro, mas todos recebem. E alguns são trazidos porque ali conseguem receber o socorro. Então nós espíritas precisamos sim levantar essa bandeira. Eu acho que meu pai está achando que eu estou muito à toa, apesar de eu ter vários compromissos profissionais, graças a Deus, e principalmente na seara da doutrina,
que caiu no nosso colo, meu e do meu irmão. O início, para setembro agora, em Jataí, de um programa na rádio, web rádio, pela internet, Sintonia do Bem. Sintonia no Bem. É uma rádio de Jataí, de alguns espíritas muito lutadores, que estamos tentando colocar ela para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir de agora. E nós vamos ter um programa lá, provavelmente às quartas, das 18 às 19, que vai ser repetido por outras 2 vezes a gravação, em outras horas, em outros dias, falando só de suicídio e de aborto. Por quê? Porque nós precisamos falar. Eu trouxe aqui pela segunda vez alguns livros do meu pai, entreguei para a Jaqueline, para ela ficar à vontade na distribuição, que é um livro de leitura muito gostosa, muito simples, bem no estilo André Luiz, que narra histórias verdadeiras que ele vivenciou com os alunos dele quando foi professor, fazendo alusão a assuntos sobre conflitos pessoais, psicológicos, aborto e suicídio. E que é muito importante porque nós sim precisamos trabalhar. Porque vai aumentar, e antes que chega dentro das nossas casas, antes que depois a gente vá se cobrar e se culpar, ou pior, quando retornarmos ao plano espiritual e ouvirmos que muito vai ser cobrado a quem muito foi dado, que nós evitemos isso. Que nós abracemos essa campanha, e fica aqui novamente a dica, Jaqueline Espíritas de Cachoeira Alta, para que se comece ontem nessa cidade, tanto a campanha do aborto quanto do suicídio. Que se salvar uma vida já valeu, e não é campanha que precisa despender dinheiro nem tempo. Meu pai passou a vida inteira com o bolso dele vazio, fazendo pinturas em muro, em panfletos. E no dia do velório dele, quando estava lá meu irmão extremamente emocionado, minha mãe extremamente emocionada, chegou uma jovem de 18 anos no máximo, chorando muito, e vira para o meu irmão e fala: ele é seu pai, mas é meu pai também. Na hora do sepultamento, ela volta para o meu irmão e fala de novo: ele é seu pai, mas é meu pai. Peraí, como assim? Agora que a ficha caiu, depois que ele morreu, começa a aparecer outras filhas. Ele falou: não é isso não. Ele contou a história. Que quando a mãe dela engravidou dela, o covarde do pai biológico dela disse que não ia assumir porque o filho não era dele. E o pai dela, da mãe, portanto, avô da moça, disse que filha solteira dele não poderia engravidar, depois ela fora da rua. E ela, no desespero, quis abortar até que encontra meu pai. E depois de alguns minutos de conversa, de outras conversas, ela resolve não abortar e tem a filha, por isso ela tinha no meu pai como pai também. São histórias como essas que valem a pena o esforço e a luta. Como uma moça que estava descendo para a agropecuária para comprar chumbinho, veneno de rato para se matar, e descendo de moto numa rua, viu uma frase do suicídio no muro da escola. Quando ela vira a esquina, do outro lado, outra frase do suicídio. Ela foi para casa pensar naquilo, 2 dias pensando naquilo, voltou lá, releu e desistiu de se matar. A gente acha que não tem resultado. Por isso eu deixo aqui a dica. É muito importante. Nós precisamos sim acordar enquanto é tempo. Desculpa o atraso, mas eu andei também 200 km, acho que vale a pena comer 10, 15 minutos. Que tenhamos todos uma excelente semana. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e que Jesus nos abençoe. Que assim seja.